Estudo de Romanos, capítulo 6. O justo pela fé foi trazido para dentro do círculo da nova humanidade, de quem Jesus Cristo é o cabeça e a essência. A união com Cristo é para Paulo a grande âncora de sua ética, pois o ato não é uma mera formalidade, mas existe implicitamente uma mudança moral correspondente. Paulo explica o porquê quando contra-ataca a conclusão errônea extraída do seu ensino acerca da graça divina, tirada tanto por legalistas judeus, confira em 3:8, tirada tanto por legalistas judeus quanto por cristãos antinomianos. Deus certamente é magnânimo na sua graça. Versículo 5:20. Mas conclui com base nisso que o pecado já não tem importância e que a graça dele pode ser explorada para fins malévolos. É uma caricatura completamente desfigurada da verdade. Então, quer dizer, os falsos ensinadores, eles diziam que seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Então, para que ressaltasse a graça de Deus, eles deveriam pecar, né? Pecar para que deveriam mentir, né? Para que ressaltasse a verdade de Deus. E então o apóstolo Paulo ele se sentia incomodado a mostrar que os ensinamentos dele, além de ser mal interpretados, eles poderiam se perder com o tempo. Então a graça que ela é o sangue de Cristo, né? É o favor imerecido, é a morte de Jesus Cristo pela humanidade, ela poderia se perder e ser vista como liberalismo, né? Como que não existiria mais pecado, que então viraria uma grande libertinagem, né? Então o apóstolo ele se preocupava com isso. Então ele ressalta a questão das obras da carne, mostrando que as obras da carne são pecado. A igreja está comprometida com Cristo por meio de uma nova aliança de casamento. Versículo 1, do 1 ao 14. O ponto de partida é a cruz. Cristo morreu para o pecado. Ele saiu do ambiente do pecado. A sua morte removeu a possibilidade de algum dia encontrar o pecado novamente, pois foi uma ruptura completa de uma vez por todas. A ressurreição dele, por meio do poder majestoso do Pai, Deuteronômio 5:24, marca a sua liberdade permanente do pecado como instrumento de tirania. A ideia de um homem estar em Cristo implica que ele estava lá no Gólgota e no túmulo do jardim com Cristo. O que se aplica a Cristo se aplica ao cristão. A morte de Cristo marcou para ele pessoalmente o fim da era antiga e a ressurreição de Cristo o início de uma nova etapa. Deus transcende o tempo e na conversão leva o homem de volta ao ano 33 depois de Cristo, quando este é incorporado em Cristo por meio da confissão de fé, recebe a sua parte nos grandes eventos da obra de Cristo e é transferido de sua antiga existência para um novo patamar de vida. Então, quer dizer, a pessoa que recebe Jesus Cristo é como se ele voltasse ao ano 33, fosse crucificado com Cristo e ressuscitasse com Cristo. Na igreja primitiva, quando em geral o batismo seguia imediatamente o ato de uma pessoa aceitar o evangelho, o batismo e a renovação divina por trás da fé podiam ser naturalmente considerados o exterior e o interior da mesma coisa. O batismo por imersão é uma mímica extraordinária do que Deus fez com a pessoa. Então, o batismo é uma coisa necessária porque
ele representa que você morreu e ressuscitou com Cristo. O nosso batismo foi a evidência exterior de que Deus incorporou-nos, a nós o que cremos em Cristo. O ato de sermos emergidos na água significa que Ele nos associou a Ele na sua morte. O corpo em ação expressa a personalidade e assim passa a significar a personalidade em ação. Há ligações profundas aqui com a psicologia hebraica. A vida nova não é meramente um fato consumado, é um esforço contínuo. Assim como a morte e o sepultamento de Cristo foram precursores de sua ressurreição, nossa participação vital nos eventos anteriores garante a nossa ressurreição futura. Então, aqui quando ele fala que a vida nova é um esforço contínuo, né? Isso trata-se de perseverança, né? Que por mais que nós aceitamos a Cristo, nós precisamos perseverar neste caminho, que é um esforço contínuo, né? Vivamos, andemos é uma expressão idiomática na Bíblia para comportamento. A sua personalidade foi, durante muito tempo, território ocupado pelo inimigo e, de fato, não está somente fadada a consequências fatais da sua ocupação anterior à ressurreição, mas continua contendo elementos subversivos que incitam à rebelião. Mas Deus colocou a sua bandeira sobre o corpo e o reivindicou como seu território particular, colocando as suas faculdades como armas. É isso que significa opla em outros textos e não instrumentos, como está na NVI aqui. Na injustiça, é por isso que o cristão não deve lutar para manter o pecado. O cristão não deve lutar para manter o pecado no poder. Que ele não continue a sua caminhada como antigamente, colocando as suas faculdades como armas. É isso que significa no grego opla em outros textos e não instrumentos, como está na NVI aqui. A injustiça, a disposição do pecado antes que as coloque como armas a serviço da vida correta e faça um novo começo. Parastesate, um auristo ingressivo ou incipiente, colocando-se a si mesmo e os seus membros à disposição de Deus. Um novo Senhor substituiu o pecado. A união com Cristo tornou a igreja o servo justo de Deus. Em conformidade com isso, servos é tradução melhor do que escravos em todo este trecho. Então, quer dizer, o servo de Deus, ele é escravo de Deus, né? É escravo de Deus. Então, a pessoa escolhe, ou tu quer ser escravo do pecado, ou você quer ser escravo de Cristo. Se você é um escravo de Cristo, você é liberto do mal, do pecado, dos vícios, quando você é servo de Cristo. Aí ele te capacita a você ser liberto, a ser uma pessoa livre, uma pessoa que não tem vícios, isso é bom. O pecado era o senhor na era antiga de Adão e exigia uma vida vergonhosa que prometia retribuir com a morte. A justiça de Cristo, que conduz à vida eterna, 5:19-21, exige do cristão como consequência uma vida correta. A liberdade do homem é limitada. Ou ele se coloca a serviço do pecado e se torna seu servo e a certa altura morre, ou ele se consagra à obediência a Deus, semelhante à obediência de Cristo, com o resultado de que ele não somente entra para a vida eterna, mas também faz o que é moralmente correto. A única esperança dos pecadores é a morte. Esse é o salário que o pecado paga aos seus servos. Os servos de Deus têm a esperança segura da vida porque eles estão em Cristo, mas não podem trabalhar para fazer por merecer esta vida. Somente podem recebê-la gratuitamente. Os cristãos são uma viúva que casou de novo. O primeiro marido era a lei, uma imagem extraída da condição de estar
de se estar debaixo do controle da lei. A morte liberta a pessoa da lei, do casamento. Uma viúva está absolutamente livre para casar de novo. Em um sentido novo, a morte libertou os cristãos da lei. A ilustração da lei do casamento é uma parábola. Ocorreu uma morte e assim os laços que ligam os homens em sujeição à lei foram quebrados. A sua consequência inicial com o Senhor ressurreto é uma nova união figurada com Ele que exige fruto para Deus. Na época em que vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, a lei havia sido meio de evocar sentimentos e impulsos pecaminosos que operavam nas faculdades humanas e produziam resultados de morte. Então é isso, o estudo de Romanos capítulo 6. É um simples estudo, só para entender mesmo o capítulo 6 de Romanos.